E o presidente Lula voltou a criticar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, depois do anúncio de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Durante visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, o petista afirmou que Marco Rubio odeia o Brasil. Ele tem um cidadão que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina e que é um bolsonarista, que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Ele não gosta. Eu disse para o Trump, esse moço não gosta do Brasil. Não gosta, ele é um anti-latino-americano. Ou um latino-americano frustrado, porque ele foi embora de Cuba, o avô dele, o bisavô dele lá, ele nunca morou em Cuba. Mas ele foi embora, ele é um descendente de cubano de Miami. Então ele odeia Cuba, odeia a Colômbia, odeia o Brasil. E ele faz as coisas diferentes daquilo que a gente conversa com o Trump. Bom, e ainda durante o evento, Lula relembrou uma conversa que teve com a economista e ex-deputada a Maria da Conceição de Almeida Tavares sobre o PT. Eu lembro de uma vez a Maria da Conceição Tavares, eu vou falar um palavrão aqui, ela brigando com o cara, eu vi ela briga do cara, e o cara falou um tanto de merda, o cara falou muito mal do PT, ela falou, o PT é ruim, o PT é a merda, mas é a minha merda, não é a sua, então só eu posso falar dela. Perdão, a gente fez essa seleção. A presidente da República, Ana, começo com você, vamos por partes, primeiro trecho dele ali falando. Por partes. Por partes, que é tão indigesto, né, que tem que ser devagar, aos poucos, Ana. A primeira declaração do presidente Lula, ainda na sexta-feira, a respeito do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Olha, que difícil assistir esse tipo de vídeo e pensar que esse homem é o presidente do nosso país, é o chefe do executivo. Que difícil, a gente não merece isso. Só esse vídeo, a gente não merece isso, né? A maneira como ele fala, como ele se porta, como ele se veste. Mas vamos lá. Marco Rubio bolsonarista. Se tem melhor propaganda para o Flávio, é essa, Marco Rubio bolsonarista. Não, agora, absolutamente. Então, daqui a pouco, eu estava vendo aqui, enquanto a gente, né, jornalismo ao vivo é assim, é um olho no peixe, um olho no gato. Estava acompanhando a coletiva do presidente Donald Trump com o Robert Kennedy Jr. falando sobre vacinas, algumas vacinas que vão sair do calendário oficial americano para crianças, vacinas como Covid, hepatite B e influenza, que agora oficialmente está fora do calendário para crianças. E daqui a pouco o Lula vai dizer que Robert Kennedy Jr. também é bolsonarista. Que Donald Trump é bolsonarista. O ponto aqui, Paula, e que ele faz questão, lembra quando ele disse para o Maduro, você tem que trocar a narrativa, e aqui ele faz exatamente essa tentativa. Dizer que Marco Rubio odeia Cuba, meu Deus do céu, ele não odeia Cuba. Ele ama tanto Cuba que, inclusive, recentemente, ele mandou $100 milhões em ajuda humanitária, não para o governo cubano, mas para a Igreja Católica e outras organizações que o Marco Rubio confia para ajudar a população cubana. Ele não odeia Cuba, senhor Lula, ele odeia o regime dos seus amigos, o regime tirânico e nada humano dos seus amigos. É isso que ele odeia. E ele sabe, como a gente chama aqui, Paula, ele tem uma fonte que é first-hand source, que é a primeira fonte direta, que é a família que fugiu exatamente desse regime nefasto dos amigos do Lula. É isso que ele odeia, ele e a população de Cuba. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Bom, aqui para o estúdio temos a declaração, vou começar com o Segredo, começando pela última declaração, Segredo, de Lula, que fez menção, inclusive, à ex-deputada Maria da Conceição Tavares, a respeito do Partido dos Trabalhadores. E devemos lembrar que ela foi a autora, e vou ler exatamente para não errar em nada, de uma obra clássica, Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. Ela é uma lunática econômica, tá, Segredo? Você conheceu, ela é uma lunática. Ela propunha fechar a economia e substituir todas as importações pela indústria nacional, e aí ela falou que você esgotou esse modelo por uma nova e maior dependência de divisas e bens de capital. Bem-vinda à economia liberal. Mas o que o Lula fala, sinceramente, já com esse gesto, e vai acelerando o passo, e vai fazendo assim com a mão, com esse chapéu ridículo, se o presidente lesse um pouco, não estou falando que lesse mais, porque ele não lesse um pouco, ele viria que o Rubio não está em contra do Brasil, não está em contra da Colômbia, agora menos ainda, com Espriella como presidente, é direita, não tem motivos para estar contra a Colômbia. E em relação a Cuba, é porque o Marco Rubio tem o histórico familiar, e ele viu como Cuba, em 1950, tinha um PIB per capita de $11.300, que hoje o Brasil não tem, hoje o Brasil não tem. Em 1950, Cuba tinha. Em 1906, Cuba criou uma telefonia sem telefonista. Quando eu estava aqui, vim para o Brasil em 1980, você para ligar internacional tinha que chamar o 107 e esperava 2 horas até que retornasse para fazer a ligação. Em 1908, Cuba descobriu a máquina de raios X. E aí você tinha o Hotel Riviera em Cuba, 1951, foi o primeiro hotel no mundo a ter ar-condicionado em todos os quartos. Cuba foi o segundo país a receber automóveis, depois dos Estados Unidos. A iluminação. E Havana tinha mais cinemas que Paris e Nova York juntas, até chegar a Revolução Comunista. E aí ferrou tudo de vez, e isso que o Marcos Rubio tem, é memória. Só que o presidente Lula não entende isso porque não lê, porque não sabe e porque ele aponta de novo a narrativa da narrativa da narrativa. Pois é, Piotr, isso em nada contribui para a crise diplomática que nós estamos vivendo, né? O governo americano cancelando o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, ali em banho-maria, a indicação do Daniel Pérez para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e esse tipo de declaração, não sei como é que chega, acho que, bom, a Ana até pode dizer, né, acho que isso nem chega lá aos ouvidos da cúpula do governo americano, esse tipo de declaração do presidente brasileiro. Chega, mas eles sabem que o Lula jogou, né, chutou a diplomacia. Mas veja só, em que situação, né, a diplomacia brasileira se encontra agora. O Lula está arrebentando todas as pontes que já existiu e, obviamente, as que poderiam existir. Ele não está interessado em absolutamente mais nada. Ele quer fazer esse discurso de palanque de 5ª categoria. Ele tem uma obsessão pelo secretário de Estado americano, né? Está na cara. As declarações dele não fazem nenhum sentido. A Ana já foi aos pontos aí. Quem ama Cuba está querendo tirar o comunismo, o socialismo, aquela desgraça, de novo, vou ter que correr essa expressão, que as coisas começam a cansar a gente, né? Porque não dá. Cuba hoje não faz parte do mundo porque Cuba escolheu não fazer parte do mundo civilizado. Cuba é uma tirania, é uma ditadura do século passado, é mofado que tem em Cuba, assim como tem na Coreia do Norte. São coisas que não conversam com o século XXI, já não conversavam com o século XX, mas enfim, como era um fruto ali ainda da Guerra Fria, você tinha um certo contexto, hoje não faz sentido algum. Hoje a gente vê um Lula querendo dar força para uma nova Guerra Fria ao se aliar à China, quando o Brasil tem que ter uma postura pragmática. Nós temos relações imensas de mais de 200 anos com os Estados Unidos. Isso faz muito claro. E sim, vendemos produtos para a China, mas a China depende das nossas commodities. Então, quer dizer, usa pragmatismo em diplomacia. Mas eu preciso de uma diplomacia profissional que tenha espaço no governo Lula, e ela não existe mais. Essa diplomacia, se existe, ela está escanteada. E eu começo a me perguntar exatamente qual o nível hoje do Itamaraty.
O quanto daqueles funcionários públicos de Itamaraty, estou falando de diplomatas formados todos ali na escola do Rio Branco, né? O que esses diplomatas pensam de verdade? Ou eles estão absolutamente calados, ou concordam com o governo? Porque não é de se duvidar que tamanha a contaminação que o governo Lula provoca em escolas, que também o Instituto Rio Branco tenha sido contaminado. Eu espero verdadeiramente que não, porque o Brasil formou diplomatas brilhantes. Basta ver que vários desses diplomatas, que serviram inclusive em embaixadas como de Washington, para citar só o Rubens Barbosa, mas são vários os diplomatas, que têm criticado essa postura do governo Lula, que isso é ruim para a diplomacia brasileira. Agora, tem uma coisa, Paulo, que é mais preocupante. Por mais que você mude o governo, e sim, está na cara que é preciso mudar o governo federal na eleição de outubro, para recuperar, obviamente, o que interessa ao país e defender o interesse público, esse tipo de movimento fica registrado na história e ele demora a passar. Ou seja, haverá sempre uma dúvida em relação ao Brasil, porque o que era uma certeza de Estado brasileiro passa a ser, na verdade, um movimento de governo. Esse governo, sim, está alinhado com os valores ocidentais e diplomáticos. Mudou o governo, já não sei o que o Brasil será. Ou seja, você passa a ideia de que o Brasil não tem postura firme nem sobre as convicções, as próprias da democracia e da diplomacia. Até então, até o PT chegar no poder, o Brasil não sucumbiu a nada disso. Pega dos anos 80 para cá, sobretudo, né? Ou mesmo também no regime militar, a diplomacia era intocável do ponto de vista das posições brasileiras. Aí o PT chega, é um ataque de gafanhotos vermelhos que acaba com tudo, né? Deixa eu voltar com a Ana, que ela quer complementar para a gente fechar o assunto. Diga. Para complementar, Paula, essa ira toda, né, na voz do Lula, essa raiva toda, você vê que ele tem raiva do Marco Rubio, né? Ele sempre, percebam como ele cutuca o nome Marco Rubio de uma maneira muito peculiar. Ele fala do Trump, ele fala de um, ele fala de outro, mas do Marco Rubio parece que vem ali, né, das vísceras, ele tem um ódio particular. E a verdade, Paula, é porque o Marco Rubio, como cubano, como filho de descendentes cubanos, o Marco Rubio sabe do Foro de São Paulo. O Marco Rubio, como católico, ele sabe da teologia da libertação e o PT e a Igreja Católica no Brasil, ele sabe. Então não é questão, ele é contra a ideologia do Marco Rubio ou do Donald Trump, mas ele tem ódio, é do conhecimento que Marco Rubio tem quando o assunto é Foro de São Paulo na América Latina. E o Foro de São Paulo e o Lula, eles passaram ali longe do radar americano durante muito tempo. E o Foro de São Paulo foi se fortificando de uma maneira histórica, com Venezuela, Nicarágua, Colômbia, e agora esse castelo vem desmoronando, peça por peça, vem caindo, vem caindo. E eu sempre comento aqui com vocês, conversando com vários congressistas americanos sobre a América Latina, sobre o Brasil, até às vezes quando eles me perguntavam de algumas premissas e prerrogativas de como nós brasileiros enxergamos algumas coisas, eu ouvi mais de meia dúzia de vezes, Paula, nós, congressistas americanos, estamos sendo educados sobre o Foro de São Paulo pelo secretário de Estado Marco Rubio. Então é disso que o Lula, é isso que ele odeia, é o conhecimento de que, por mais que ele grite, que ele esperneie, esse tal de Marco Rubio, eu vejo simplesmente o Marco Rubio olhando assim, eu sei de tudo. E eu não vou dar mais pistas ou não vou mais informar o que você precisa saber que nós vamos fazer, porque a gente teve 3 de janeiro desse ano a queda e a captura do amigão do Lula, o Nicolás Maduro. Então, e aqui eu não estou falando, não, Paula, eu sei que rodou esse fim de semana aí vídeos de gente falando que o Delta Force já estaria no Brasil e que haverá uma invasão. Pessoal, não tem nada disso. Aliás, esse tipo de comentário só ajuda exatamente a narrativa e a falação do Lula contra os Estados Unidos. Mas a raiva dele é exatamente essa, é o conhecimento por dentro
do que o Foro de São Paulo significa para a América Latina, para o Brasil e contra os princípios do hemisfério ocidental, que durante muito tempo foi sendo jogado para o colo da China. É disso que o Lula não gosta. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.